Graça e paz, Deus seja gracioso e abençoe meu amado irmão, meus amados ouvintes. O texto da nossa reflexão de hoje se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 11 a 22. Salomão acabara de concluir a casa do Senhor. E quando tudo Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar dos céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. O Espírito Santo do Senhor nos abençoe na reflexão desta palavra do nosso Deus. Meus amados, nós vivemos dias conturbados no Brasil ultimamente. Uma análise atual da conjuntura política brasileira causa desânimo a nós, mas também causa esperança a muitos outros. A situação brasileira tem gerado críticas internacionais e desconfiança na nossa superação. Muitos alegam que o Brasil tem sido um paciente na UTI em estado terminal. Alguns têm pensado que está em perigo a democracia brasileira. Um vírus que se tornou um problema não só sanitário, mas político e ético, moral no nosso país. Isso me faz pensar na década de 90, de uma música que até hoje é muito curtida, muito ouvida, e uma música que marcou uma geração, marcou a minha geração, uma música cantada por João Alexandre, que é Brasil Olha para Cima. E aquela letra diz, em parte dela, o seguinte: como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e vende a moral da nação. Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser feliz. Brasil, há esperança. Olha para cima. Será que o Brasil tem jeito? O fato de olhar para cima dá jeito no Brasil? A igreja brasileira, essa seria a pergunta importante. A igreja brasileira tem jeito? Podemos esperar dias melhores para o Brasil e dias melhores para a própria igreja? Podemos esperar ver a glória de Deus encher esse Brasil? Podemos esperar ver um avivamento no nosso país? Há esperança para o Brasil. Esse texto sagrado que acabamos de ler é isso que Deus mostra para Israel naquele tempo. Este texto tem uma marca histórica, bíblica para os judeus e o judaísmo. Um dia em que a glória de Deus e suas bênçãos se manifestaram de forma abundante na consagração do Templo de Jerusalém na época de Salomão. O tão desejado templo do rei Davi, mas levado a efeito pelo seu filho Salomão, agora pronto e para ser consagrado, para ser dedicado ao Senhor
um lugar de encontro do povo de Deus. O Templo de Jerusalém, construído no Monte Moriá, conforme o capítulo 3, também chamado Monte do Templo, era o local, possivelmente, onde Abraão oferecera Isaque ao Senhor. Interessante notar que esse templo levou-se 7 anos para ser construído no reinado de Salomão. Começou no seu 4º ano, mais ou menos em torno do ano 1012 a.C., e terminou em 1005 a.C., 480 anos depois da saída do cativeiro do Egito. E capítulo 2, versículo 18, mostra que a construção daquele famoso templo empregou 153.600 pessoas. E no dia da dedicação, a glória do Senhor encheu o templo. Por 7 dias, aquele povo celebrou o Senhor por dias de júbilo. Salomão fez uma oração a Deus, pedindo que Deus ouvisse o seu povo e as orações que se fizessem naquele templo. Que Deus dos céus pudesse ouvir dos céus a súplica e a oração dos seus servos naquele lugar. À noite o Senhor aparece a Salomão. Ele diz que ouviu a sua oração e fez as afirmações que acabamos de ler agora mesmo, que se tornaram um firme fundamento da aliança de Deus com Israel, da relação de Deus no culto de Israel. Salomão pediu a Deus sua bênção e prosperidade a Israel. E Deus manifestou algumas condições para atender o pedido ou os pedidos de Salomão, conforme o capítulo 6. No versículo 13, o Senhor diz: se eu cerrar os céus para que não chova, se eu ordenar ou se eu enviar a peste, a fome, os gafanhotos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Estas são as condicionais de Deus para o seu povo, para o favor de Deus. O favor de Deus sempre alcança corações quebrantados. Deus nunca despreza um coração quebrantado. E ele diz para Israel: se meu povo se humilhar e orar. Observe que essa palavra de Deus já apresenta que há uma possibilidade histórica do afastamento deste povo, que se chama pelo nome de Deus, se afastar do seu Deus. Desviar do seu caminho, desviar-se do seu curso, errar o seu alvo. E isso aconteceu com Israel. Disse Salomão: quando pecarem contra ti, Senhor, pois não há homem que não peque, e caírem em si e se converterem, dizendo: pecamos, ouve tu dos céus a sua prece, perdoa o teu povo. E Deus disse para Israel: se meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, eu atenderei. Esta é uma condicional para as bênçãos de Deus, fazer prosperar uma nação, para prosperar um país, prosperar um povo. O favor de Deus, Deus sempre alcança corações quebrantados. Deus sempre responde corações quebrantados e um espírito compungido. Deus não despreza. Segunda coisa que Deus coloca nesse texto para Salomão é que o seu favor repousa sempre os que desejam o Senhor. Não as bênçãos do Senhor, não a prosperidade do Senhor, não a riqueza do Senhor, mas aqueles que desejam o Senhor receberão com Ele todas as demais coisas. O favor de Deus sempre repousará, sempre virá sobre aqueles que desejam o Senhor, a face do Senhor. Se o meu povo orar e me buscar, não basta reconhecer o pecado, é preciso aborrecer-se do pecado, é preciso o renovo diante do Senhor, é preciso deixar o pecado, é preciso chorar com lágrimas do pecado
É preciso se arrepender diante de Deus de seus maus caminhos. Me buscar. É isso que o Senhor quer que o seu povo faça. Busque a face do Senhor. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, não é só invocar, mas é o desejo da presença, da comunhão com Deus. Há uma música que nós cantamos muito no Brasil, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Deus, Deus, eu quero é Deus. De fato, será que nós queremos Deus por quê? Qual é o desejo e intento do nosso coração com Deus? Qual é o propósito do meu relacionamento com Deus? É por causa de Deus ou por causa dos favores de Deus? Desejo pela presença de Deus, desejo pelo pastor do povo, desejo pela glória de Deus, desejo pela comunhão com Deus, desejo pela honra de Deus. Deus jamais desprezará quem de fato deseja de coração ser Deus. O Senhor se deixa achar por aqueles que o buscam. Terceira coisa desse texto, das condicionais de Deus para seu povo, é que o favor de Deus vem sempre como refrigério aos que se convertem ao Senhor de seus maus caminhos. É interessante isso que o texto nos coloca, conversão do povo de Deus. A gente sempre pensa em conversão num povo que não é de Deus e um povo que vem para Deus. Mas Deus está mostrando a Salomão que este povo haveria de ter tempo para frente na sua história, que haveriam de desviar-se dos seus caminhos, do caminho do Senhor, dos propósitos do Senhor, e haveriam de errar o alvo. E Deus iria disciplinar esse povo como disciplinou, nos diz a história. Mas o favor de Deus vem como refrigério, como renovo, como avivamento sobre aqueles que se convertem de coração ao Senhor. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. A graça de Deus está diante daquele que se humilha diante do Santo Restaurador. Salomão rogou, ouve, Senhor, e perdoa. E Deus diz, eu ouço e perdoo, se esse povo comparecer diante de mim, de coração quebrantado e arrependido dos seus pecados. Este é o meu povo. Disse Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome, observe, esse povo que se chama pelo meu nome se converter e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos, atentos meus ouvidos, à oração que se fizer neste lugar. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa nós podemos aplicar esse texto em nossa vida, aplicações tão práticas para você e para mim, para nós que também nos chamamos pelo nome de Deus, para nós que consideramos ser família de Deus, para nós que consideramos ser cristãos. A cura de uma nação é obra de Deus, que começa com a humilhação do seu povo, com a conversão do seu povo, com o arrependimento do seu povo, pela busca do povo ao seu Senhor. Deus não curará o Brasil se a igreja não for curada. Deus não sarará essa terra se a sua igreja não estiver sarada. Deus é sempre fiel. E há dias melhores para a nação de Israel, como Deus prometera. Dias melhores para a nossa nação começa pela santidade do povo de Deus que está plantado neste lugar. A igreja. Mas quando a própria igreja faz comércio da fé, como Deus vai abençoar uma nação? Deus é sempre fiel em suas promessas, para o bem e para o mal. Se andares, diz o Senhor, segundo meus caminhos, confirmarei a sua oração. O pecado sempre traz frutos amargos para quem o faz. E
Os pecados feitos por alguém sempre contamina outros ao redor. Então faz mal para si mesmo e faz mal para seu próximo. E os nossos pecados fazem mal para esta nação. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, ou se um povo que chama pelo nome de Deus, está enfermo, o que há de se esperar da nação onde a igreja está plantada? Se a igreja está enferma, toda a nação estará enferma. Mas se tivermos uma igreja saudável, uma igreja que realmente vai defender a justiça, a retidão, o amor, a honra de Deus nesse lugar, um povo que não se vende, que não se doa por preço, Deus irá abençoar esta nação por causa do seu povo que nela está. A cura de uma nação não vem do trono de Brasília, mas vem do trono de Deus. A cura desse país não vem do poder das autoridades brasileiras, mas vem do poder de Deus sobre as autoridades brasileiras, sobre o povo brasileiro. A cura de uma nação vem do trono de Deus como resposta a um povo que faz diferença onde ele está. Um grande homem brasileiro do passado, conhecido como Águia de Aia, um dos grandes literários do Brasil, um diplomata brasileiro. Rui Barbosa escreveu um texto longo, mas eu quero trazer duas estrofes dele, relembrar duas estrofes desse texto, para ver que a conjuntura política e social do tempo de Rui Barbosa não é diferente da nossa hoje. Um texto que ele diz: sinto vergonha de mim por ter sido educador de parte deste povo, por ter batalhado sempre pela justiça, por compactuar com a honestidade, por aprimorar pela verdade, por primar pela verdade, e por ver este povo já chamado varonil enveredar pelo caminho da desonra. Ao lado da vergonha de mim, tenho pena de ti, povo brasileiro. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Meus amados, Deus nos livre de termos vergonha de ser honesto nesse país. Nós devemos pagar o preço de sermos honestos no nosso país. Nós queremos ver políticos brasileiros pagando o preço de serem honestos dentro desse sistema corrompido que nós vivemos. Claro que queremos, torcemos por isso. Mas mais do que importante que isto é ver a honestidade, a justiça, a retidão, a verdade, a santidade naqueles que chamam por Deus neste solo brasileiro. Aqueles que a igreja tem doado e servido ao governo brasileiro. Aqueles que a igreja tem dado à política brasileira. Precisamos ver estes homens revestidos de honra, de justiça e de verdade. Deus afirmara a Israel que o templo do Senhor não era garantido o favor de Deus, como pensava Israel, mas a retidão do seu povo e a santidade do seu povo. Não basta que o Brasil também seja reconhecido como a maior nação cristã do mundo, mas que ela haja e viva com as virtudes do seu Cristo. É tempo da igreja se endireitar com o seu Deus, é tempo de endireitar o Brasil. É tempo de curar a igreja por um avivamento de Deus neste Brasil. É tempo de ver a glória de Deus sobre esta nação, resplandecendo a partir da igreja do Senhor. No Novo Testamento, Tiago faz uma afirmação, Tiago 4, versículo 8 a 10,
que devemos lembrar na conclusão desta mensagem. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre ou mente dividida, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor. Deixa eu frisar isso aqui. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, será que a nação brasileira pode ser curada? Você crê que a nação brasileira pode ser curada? Você acha que você pode ser curado? Você acha que a sua casa pode ser curada? Você acha que os seus podem ser curados? Sim, há esperança quando nós desejamos este Deus entre nós. Você tem essa esperança? E a pergunta que nós devemos fazer: será que a igreja brasileira pode dar algo melhor para esta nação? Sim, pode. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o anelo nosso, de ver um Brasil curado, com novos rumos, longe de nós negligenciarmos a santidade, longe de nós a rebeldia, longe de nós a injustiça, longe de nós a dureza de coração, mas tenhamos um coração quebrantado diante de Deus. Eis aí os requisitos para Deus abençoar qualquer nação. Eis as condicionais da benignidade do Senhor. Essa promessa, originalmente dada a Salomão e a Israel, é certamente aplicável ao nosso país nos dias de hoje, a todos que invocam o Senhor em todos os lugares. Um povo transformado pelo poder do Evangelho de Cristo é o que o Brasil precisa. E um povo que vive o Evangelho no Brasil é que vai transformar, educar a nação brasileira para que ela seja civilizada e próspera. Um povo quebrantado, de coração contrito, humilde, Deus não desprezará. A cura de um povo vem do alto. Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser feliz. E longe de nós fazermos real o texto de Rui Barbosa, mas que nós não tenhamos vergonha de sermos honestos neste país. Uma igreja que anda direito com seu Deus há sempre de oferecer o melhor para a nação onde ela está plantada. Teremos uma nação virtuosa, próspera, rica e com dias melhores. Deus seja gracioso e abençoe sua igreja. E essa igreja seja uma bênção na nação brasileira. Vamos orar? Ó Deus, a nós pertence o colar de vergonha, mas a Ti, ó Deus, pertence a misericórdia, a graça e o perdão. Senhor, aviva a Tua igreja nesse país. Purifica a Tua igreja nesse país. Que a Tua igreja seja renovada, avivada, para apresentar em sua vida a beleza do reino de Deus. Que nós tenhamos governadores, autoridades, ministros que se assemelham a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sara Tua igreja nesse país. Sara esta nação. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz sejam com meus amados. Até a próxima vez, se Deus nos permitir.